O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Joel 2, 28. E depois derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Tenho 15 anos e é difícil para um adolescente como eu vir até você e reconhecer meus próprios erros. Mas com a ajuda do Espírito Santo, Ele me ajudará e me dará a força de que eu preciso. Primeiro de tudo, eu quero dizer que isso é para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo. Eu não quero dizer nenhuma doutrina ou inventar nenhuma nova doutrina. Vou apenas contar o que vi, o que ouvi e o que senti. Gostaria de contar um pouco sobre a minha família. Meus pais são cristãos. Eles sempre me ensinaram bons exemplos e o caminho do Senhor. Eu me tornei cristã há 3 anos, quando aceitei o Senhor Jesus com o irmão Nick Cruz. Andei nos caminhos do Senhor por 2 anos, mas quando comecei no ensino médio, comecei a ficar rebelde e deixei o caminho do Senhor. Eu era rebelde com meus pais e eu entrei nas drogas. Meus amigos me ensinaram a fazer essas coisas. Eu pensava que era cristã e que traria meus amigos para serem cristãos, mas em vez disso, eles me trouxeram de volta para o mundo. Eu estava sendo rebelde com meus pais e eles achavam que era apenas algo que adolescentes passavam. Mas, na verdade, era que as drogas me faziam fazer. Espíritos malignos entraram em mim. Foi quando eu estava sendo rebelde com eles. Eles eram rigorosos comigo, nunca me deixaram sair para lugar nenhum, nem mesmo passar uma noite na casa de uma amiga. Eu sempre tinha que fazer tudo furtivamente, ou pelas costas deles. Eu matava a aula, eu mal ia à escola. Eu estava a ponto de ficar viciada, mas o Senhor me tirou de tudo isso. Como eu disse, eu era cristã. Meu testemunho começa em 2 de maio de 1997. Eu tinha um amigo e éramos apenas amigos, nada mais, e ele sabia disso. Eu pensei que o tinha conhecido bem, mas na verdade eu realmente não sabia quem ele era. Naquela noite, ele me ligou e me perguntou se eu poderia sair. Meus pais não estavam em casa. Eles estavam em uma reunião de oração, como toda sexta-feira. Eu disse a eles que queria ficar em casa porque eu me sentia mal. Eu também estava brava com eles, porque tinha plano de sair naquela noite com um amigo diferente, mas meus pais não me deixaram ir. Então eu pedi para ficar em casa, e eles me deixaram. Quando eles foram para a reunião de oração, meu amigo me ligou e disse: "Por que você não sai? Todo mundo está saindo." Eu pensei comigo mesma: eu não quero ser desobediente aos meus pais, mas talvez se eu sair furtivamente, meus pais nunca saberão. Então foi o que eu fiz. Naquela noite, quando meus pais chegaram em casa, eles dormiram. Eu estava pronta para sair furtivamente. Então liguei para meu amigo e disse a ele para me esperar na esquina da rua. Eu disse a ele para não passar pela minha casa, porque isso poderia acordar meus pais e estragar tudo. Então coloquei travesseiros sobre meu cobertor e saí pela janela. Eu moro em uma casa de 2 andares e todas as janelas da minha casa têm parafusos. Mas como meus pais confiavam em mim, minha janela não tinha parafusos. Então, aproveitei a confiança dos meus pais. Como eu moro em uma casa de 2 andares, eu pulei do telhado e caí no chão. O Senhor tinha tudo planejado, porque eu poderia ter quebrado minha perna. Isso teria impedido tudo que o Senhor havia planejado para mim. Eu andei pela rua e meu amigo já estava lá. Mas quando entrei no carro, vi 3 caras e uma outra garota. Pensei comigo mesmo: eu não vou fazer nada, eu vou ficar chapada, usar drogas, beber. Mas quando há 3 caras e uma outra garota, aí eu temi que eles pudessem tirar vantagem de mim. Mas entrei no carro e fomos embora. Antes,
Quando eu estava falando com meu amigo ao telefone, ele disse que íamos apenas dar uma volta pela cidade. Eu disse, ok, isso parece divertido. É por isso que fui. Nunca pensei que ele fosse me levar para um motel. Foi para onde eles me levaram. Quando chegamos lá, eles me deixaram em uma lavanderia pertencente ao hotel. Eles nos disseram para esperar lá. Eles disseram que iam pegar outro amigo. Eu disse ok, mas acho que eles saíram para alugar um quarto. Quando eles voltaram e nos pegaram, eles nos levaram para aquele quarto. Eles disseram, não se preocupe, confie em nós. Não vamos fazer nada, vamos apenas esperar nosso outro amigo chegar. E então, todos nós iremos embora juntos. Então eu confiei em meus amigos, pensei que eles nunca me machucariam, mas na verdade, eu realmente não sabia quem eram eles. No começo, estávamos apenas conversando. Então eu disse, enquanto esperamos, por que não pegamos algo para beber? Então meu amigo e eu saímos do quarto e fomos até um pequeno restaurante em frente ao motel. Compramos 3 Sprites e voltamos para o quarto. Eles começaram a despejar o Sprite em copos. Eles não trouxeram uma sacola ou algo que parecesse suspeito, que me faria pensar que eles iam colocar algo na minha bebida ou fazer algo comigo. Tudo parecia inocente. Fui ao banheiro para arrumar meu cabelo e fazer coisas de menina. E quando saí, meu copo já estava servido. Coloquei um chiclete na boca de morango e bebi, o que pensei ser meu Sprite. Depois disso, eu não sei o que aconteceu. Mas quando eu pude ver, eu senti meu espírito sair do meu corpo. Eu já estava no hospital. Eu vi os médicos e enfermeiros ao meu redor. Quando eu estava fora do meu corpo, eu vi que o meu corpo estava na cama. Você sabe como você olha no espelho, você vê um reflexo. Mas eu não vi um reflexo de mim mesmo. Eu vi o meu corpo ali na cama. Quando me virei, haviam 2 homens vestidos de vermelho, vindo em minha direção, e eles me agarraram, um em cada braço. Eles me levaram para um lugar, e quando olhei para ver onde eu estava indo, era o paraíso. A primeira coisa que eu vi foi um grande muro. Era branco e se estendia tanto que não tinha fim. No meio do muro havia uma porta longa, mas estava fechada. No Antigo Testamento, Moisés fala do tabernáculo e descreve suas características. E eu me lembrei disso e vi que a parede parecia com ele. Bem ao lado da porta havia uma cadeira grande e havia uma cadeira menor no lado direito, e elas pareciam feitas de ouro. No meu lado direito havia uma grande porta preta. Estava tão escuro ao redor, mas eu sabia que era uma porta por causa da maçaneta. Era uma porta feia, mas no lado esquerdo havia um paraíso. Haviam árvores, uma cachoeira de água cristalina e grama. Era um lugar tão tranquilo, mas não havia ninguém lá. Olhei e vi o Pai na minha frente. Não conseguia ver o seu rosto, porque a sua glória era tão grande, tão brilhante, brilhava e iluminava todo o céu. A sua glória tornava tudo brilhante. Não havia sol, nem lua, nem estrelas. Ele era a luz. Eu vi o seu corpo, e o seu corpo estava com o Filho. Eles eram um dentro do outro. Eles estavam juntos. Você podia ver a separação deles, mas eles eram um dentro do outro. Eles estavam juntos. Bem ao lado deles estavam 2 anjos, Gabriel e Miguel. A razão pela qual eu sabia o nome deles era porque estava escrito em suas testas em ouro. Quando eu estava diante do Pai, eu me senti suja. Eu caí de joelhos e chorei. Eu estava com muita vergonha de mim mesma. Mesmo que eu pudesse ver seus rostos, eu não queria, porque eu estava com vergonha de mim. Enquanto eu estava ali, diante do Senhor, Ele me mostrou um filme da minha vida, do começo até agora. Ele me disse que a parte mais importante eram as coisas que eu fiz depois que eu fui salva. Eu disse aos meus amigos que eu era cristã, mas, na verdade, eu não mostrei meus frutos. E ele me disse que eu estava destinada a ir para o inferno. O anjo Gabriel veio e me agarrou pelo braço. Ele me levou até aquela porta preta
e feia que eu nem queria olhar. Tentei impedir, mas eu estava em espírito e nós passamos pela porta. Quando eu estava do outro lado da porta, estava escuro ao redor. Eu não conseguia nem me ver. Então começamos a cair muito rápido, como uma montanha russa. Enquanto eu caía, estava ficando cada vez mais quente. Fechei meus olhos, eu não queria ver onde estávamos. Quando paramos, eu abri meus olhos e eu estava em uma estrada. Eu não sabia para onde ela levava, mas a primeira coisa que eu senti lá foi sede. Eu estava com muita sede. Continuei dizendo ao anjo, eu estou com sede, eu estou com sede. Mas era como se ele nem tivesse me ouvido. Comecei a chorar e quando as lágrimas correram pelo meu rosto, elas evaporaram completamente. Havia cheiro de enxofre, como pneus queimados. Tentei cobrir meu nariz, mas isso piorou ainda mais. Todos os meus 5 sentidos estavam muito sensíveis. Quando tentei me cobrir, pude sentir o cheiro de enxofre ainda mais. Além disso, todos aqueles pelinhos dos meus braços simplesmente desapareceram. Senti todo o calor, estava muito quente. Quando comecei a olhar ao redor, eu vi pessoas sendo atormentadas por demônios. Havia uma senhora lá sofrendo. Um demônio a torturava. Esse demônio cortava sua cabeça e, com sua longa lança, ele a esfaqueava em todos os lugares. Ele não se portava. Em seus olhos, em seu corpo, em seus pés, em suas mãos. Então, ele colocava sua cabeça de volta em seu corpo e a esfaqueava e a esfaqueava. E ela chorava com gritos de agonia. Então eu vi outro demônio. Esse demônio estava torturando um jovem de cerca de 21 a 23 anos. Esse homem tinha uma corrente em volta do pescoço e estava parado na frente de um poço de fogo. Esse demônio o esfaqueava em todos os lugares com uma lança longa, em seus olhos, em todos os lugares. Então, o demônio o agarrava pelos cabelos e com as correntes ele jogava esse homem nesse poço de fogo. Então, o tirava de volta e o esfaqueava e esfaqueava. E isso continuava continuamente. E toda vez que ele entrava naquele poço, eu não conseguia ouvir seus gritos, mas quando o demônio o tirava, ele gritava de agonia. Eu tentava tapar meus ouvidos porque o som era horrível, mas eu ainda conseguia ouvir. Minha audição estava mais sensível. Olhei para o outro demônio e esse demônio era feio. Os outros 2 eram feios também, mas esse era o mais feio. Ele tinha características de muitos animais diferentes. Eu nem consigo explicar com palavras. Ele andava por aí, assustando as pessoas, e as pessoas ficavam realmente apavoradas. E então, eu vi outro demônio. Mas esse demônio era um demônio lindo, ele parecia um anjo de Deus. Mas ele não era. A diferença entre os anjos de Deus e os demônios era que o demônio não tinha um nome escrito na testa com ouro, mas os anjos de Deus tinham. Depois disso, eu olhei de volta para o anjo Gabriel e ele estava olhando para cima. Pensei que ele não queria ver os outros sendo torturados. Pensei comigo, por que ele ainda está aqui? Eu não deveria estar lá esperando minha vez de ser torturada? Eu também estava com sede e gritei para o anjo, estou com sede, estou com sede. Acho que ele me ouviu porque olhou para mim e ele disse, o Senhor vai lhe dar mais uma chance. Imediatamente quando ele disse isso, toda a minha sede, toda a minha agonia, toda a minha dor simplesmente desapareceram. Eu me senti em paz e então ele me agarrou pela mão e estávamos prestes a nos levantar. Mas de repente eu ouvi meu nome sendo chamado. Jennifer, me ajude, me ajude. Eu olhei para baixo, eu queria ver quem era, mas quando eu vi as chamas, elas bloquearam o meu rosto. Parecia a voz de uma menina. Eu só conseguia ver suas mãos estendidas e queria que eu a ajudasse. Eu tinha tanto desejo, tanta vontade de ajudá-la. Quando eu tentei, não consegui, porque minha mão passou direto pela dela. Eu queria tanto ajudá-la, mas veja, ela não tinha esperança. Eu não conseguia ajudá-la. Então olhei ao redor e vi meus amigos, pessoas que eu conhecia e outras pessoas. Eles pareciam familiares, mas eu não sabia quem eram. Eu não conhecia suas vidas, mas quando vi amigos da minha escola lá, isso me machucou.
Pensei comigo mesma, talvez o mau testemunho que eu estava dando a eles de dizer que era cristã, mas ter me desviado, os fez não querer saber sobre Deus e se afastarem dele. Talvez tenha sido eu que os levei para lá. Foi o que eu pensei. Eu vi que no inferno não há tempo, não há passado, presente, futuro. Tudo é o mesmo. E eles estão destinados a ir para lá. Mas, como eu disse no começo, eu não quero inventar nenhuma doutrina. Mas foi isso que eu vi lá. As pessoas que vi ainda estão vivas hoje. Então o anjo me levou de volta à presença de Deus. Quando eu estava diante dele, eu estava de joelhos chorando e chorando. Eu ainda não queria olhar para o rosto dele porque eu estava envergonhada de mim mesma. Mas o Senhor, com tanta doçura em sua voz, disse: eu te amo. Seu amor é exatamente como ele ama você que está me ouvindo. Mas ele disse isso diretamente para mim. Ele disse que me perdoou por tudo que eu fiz quando o ofendi. Ele me perdoou. Deus olhou para mim e me mostrou muitas coisas. Ele me mostrou o mundo, a terra. Ao redor da terra eu vi algo macio, como a camada de ozônio. Estava ao redor do mundo. Parecia muito macio. Eu tinha um desejo tão grande de tocá-lo. Quando toquei, percebi que era o Espírito Santo, porque ele me batizou e comecei a falar em outras línguas. Durante esse tempo, eu olhei para cima e muitos espíritos malignos saíram de mim. Quando eu ficava chapado e usava drogas, isso mexia com a minha mente e abria portas, e esses espíritos malignos entravam em mim. Eles me torturavam. A maneira como eu agia não era realmente eu, eram os espíritos malignos dentro de mim. Na palavra de Deus diz que quando sua casa é limpa, os espíritos malignos tentam voltar trazendo outros 7 espíritos. Minha casa foi limpa quando eu fui salva. E eu vi esses espíritos malignos quando eu estava sendo batizada. Eles eram 7. E aqueles 7 trouxeram outros 7. E aqueles tinham outros 7. E eu nem conseguia contá-los todos. Mas o Senhor me limpou de todos aqueles espíritos malignos. Ele também me mostrou o futuro. Ele me mostrou a terra e como as coisas iriam acontecer. Eventos que iriam acontecer. A visão que me foi dada era de agora até o arrebatamento. Ele não me mostrou o arrebatamento, mas ele me mostrou as coisas que iriam acontecer antes disso. A cada dia estamos chegando mais e mais perto. E eu estou lhe dizendo que o arrebatamento está próximo. Você precisa examinar a si mesmo, sua vida e se perguntar: eu estou pronto para ir com o Senhor? O Senhor me mostrou isso, mas ele me disse para não contar a ninguém, mas para esperar e ver que o fim está próximo. Eu não quero tentar a Deus, e é por isso que eu não vou lhe contar o que vi, mas eu estou lhe dizendo e avisando que o arrebatamento está próximo. Eu li em Joel 2:28, e é uma das últimas profecias. Todas elas foram cumpridas. Esta profecia é a única que não foi cumprida ainda. E eu digo a vocês agora que ela está sendo cumprida. Muitos jovens estão se levantando e pregando a palavra de Deus. O diabo quer fazer um exército de jovens, mas o Senhor é mais poderoso. E se você realmente aceitar o Senhor e quiser servi-lo, Ele lhe dará a força para vencer o diabo, para que você possa pregar a palavra em todo o mundo, assim como Ele ordenou na Bíblia. Ele me disse que eu tinha uma missão, e essa missão era contar a todos os jovens sobre a minha visão. Mesmo que não queira fazer isso, é um mandamento que o Senhor me deu e eu o cumprirei. Quando voltei para o meu corpo, acordei e me vi no hospital. Olhei ao redor e vi agulhas em meus braços, coisas verificando meu coração, tubos e etc. Logo meus pais entraram e comecei a chorar. Eles pareciam muito bravos, mas o Senhor me disse para contar tudo a eles. E foi isso que eu fiz, contei tudo a eles. Quando a enfermeira entrou, ela nos disse que eles estavam muito preocupados comigo. Ela disse que eu ia embora e depois voltava, ia embora e depois voltava. Eu ficava inconsciente e depois consciente novamente. Isso aconteceu 3 vezes. Eles disseram que uma dessas vezes eu não queria voltar e eles estavam preocupados comigo. Eles também disseram que espuma saía da minha boca e eu balbuciava palavras que eles não entendiam. Também naquela noite minha mãe teve pesadelos comigo. O cachorrinho com que eu durmo entrou no quarto dos meus pais e arranhou o braço da minha mãe e tentou acordá-la. Quando ela acordou,
Ela foi até meu quarto e viu os travesseiros que estavam lá, sob o cobertor. Ela pensou que eu estava lá, então ela voltou para o quarto dela. Então ela viu luzes da polícia do lado de fora da janela. Quando ela olhou pela janela, ela viu policiais caminhando para a nossa casa. Então ela acordou meu pai. A polícia disse a eles para ligar para o departamento de polícia para descobrir sobre mim. Meus pais descobriram que eu estava muito embriagada no hospital. Naquele momento, o Senhor falou com meu pai e disse a ele para não se preocupar, porque tudo estava em suas mãos. Então meu pai não se preocupou. Passei 3 dias no hospital. Uma semana depois falamos com os detetives e eles nos contaram sobre aquela noite. Eles disseram que a outra garota com quem eu estava, ela também não deveria sair e o pai dela ficou todo preocupado. Ele foi procurá-la, dirigindo por aí, mas não conseguiu encontrá-la. Então ele foi até a delegacia de polícia e a polícia anunciou o tipo de carro que meu amigo estava dirigindo para todos os carros da patrulha. Um certo policial de folga estava no outro lado da rua, em uma concessionária de carros. Ele estava querendo comprar um carro usado. Ele olhou e viu o carro do meu amigo, então chamou a polícia. Quando a polícia foi investigar o carro do meu amigo, estava estacionado em outro lugar, então eles não sabiam onde ele estava. Estávamos no 2º andar, na sala do canto. A polícia queria começar por aquela sala e descer para verificar cada sala, perguntando pelo dono do carro do lado de fora. Eles não estavam procurando pela garota. Eles estavam apenas procurando pelo dono. Quando bateram na nossa porta, eles abriram a porta e me viram no chão, mas então eles foram embora. Meus supostos amigos pensaram que a polícia tinha ido embora para sempre, mas na verdade eles foram para pegar uma ambulância. Logo, outros policiais chegaram lá para ver o que estava acontecendo. Quando eles abriram a porta naquele momento, meu amigo, aquele com quem eu estava falando, aquele em que eu confiava, ele estava a ponto de me estuprar. Mas o Senhor usou a polícia para impedir tudo isso e eles não fizeram nada comigo. É por isso que agradeço ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de mim. E também as orações dos meus pais. Estou falando com vocês. Pais, nunca parem de orar por seus filhos. Se eles não estão andando com o Senhor, continue orando por eles. Nunca desistam. Meus pais nunca desistiram. E veja onde eu estou agora, pregando a palavra de Deus, dizendo aos jovens para virem servir a Deus, porque eles precisam dele. E eu quero dar uma mensagem a todos os jovens. Eu quero que vocês pensem em si mesmos, examinem a si mesmos. Pense porque eu deveria me importar com o que alguém diz sobre mim. Eu costumava pensar no que as pessoas poderiam dizer sobre mim, mas agora eu entendo que elas nem se portam comigo. Elas não estarão lá quando o Senhor estiver bem na minha frente. Eu lembro quando eu estava na frente do Senhor. Meus amigos não estavam lá para me ajudar. Minha família não estava lá para me ajudar. Meu pastor, a igreja, não estava lá para me ajudar. Eu estava lá sozinha e eu tive que me defender. Na frente dele você não pode mentir, porque ele é tão santo. E quando eu estava lá, eu não sentia que eu pertencia àquele lugar, porque eu estava em pecado. E o céu é santo. Eu digo a você que não aceitou o Senhor Jesus, aceite hoje. Esta é a decisão mais importante de toda a sua vida. Não estou lhe contando tudo isso para assustá-lo, mas para que você possa ir para o céu, para que você possa ver a misericórdia, o amor que Deus tem por nós. Ele, o Pai, enviou seu Filho para morrer por nós. Então, cada pequena gota de sangue que foi derramada perdoaria todos os nossos pecados. Se você quer aceitar o Senhor, é a decisão mais importante da sua vida. Venha ao Senhor, não se importe com o que os outros digam sobre você. Agora mesmo, se você quiser aceitar o Senhor, eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos e diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti, ó meu Senhor Deus. Nesse momento, eu quero Te aceitar como meu Salvador. Eu quero que você venha para a minha vida. Como a irmã disse sobre o seu testemunho de que o inferno é real, ela estava lá. Senhor Deus, eu não quero ir para lá e eu não quero pensar em ir para lá. Senhor Deus, eu te peço que me perdoe por todos os meus pecados que eu cometi. Perdoe-me por tudo que eu fiz, cada pequeno pecado secreto. Meu Senhor Deus, eu os revelo a Ti. Então, por favor, me perdoe por tudo isso. Senhor, eu acredito que Jesus morreu na cruz e que ressuscitou dos mortos.
Eu acredito que você entrará em meu coração e que você reinará em meu coração e estará em meu coração. Eu lerei sua palavra, estarei mais na sua palavra. Eu irei à igreja, meu Senhor Deus, porque eu sei que você está lá na igreja. Você disse que quando 2 ou 3 estão reunidos, você está lá. Meu Senhor Deus, eu quero estar onde você está. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu quero lhe dar as boas-vindas ao reino dos céus. Agora você tem irmãos e irmãs em Cristo em todo o mundo. Esta é a decisão mais importante que você fará. Então, não tire vantagem dela, não volte para o mundo. O mundo leva à morte, mas Deus leva à vida eterna. A cada momento que você precisa viver como se fosse o último dia e a última vez da sua vida. Se este testemunho tocou seu coração, transmita a um amigo para que ele também possa aceitar Jesus em seu coração. Não deixe esse momento passar, porque esta pode ser a última oportunidade. Que o Senhor te abençoe.